Extração forçada de órgãos dos praticantes de Falun Gong. Ele era cirurgião e participou da remoção de córneas. Inclusive a retirada de córneas de praticantes de Falun Gong. Meu ex-marido me falou: "Você não sabe o quanto eu estou sofrendo." Porque aqueles praticantes estavam vivos. Depois que seus órgãos foram removidos, foram jogados dentro de um crematório para serem queimados sem deixar rastro. What lawyers and courts do is you get in all the evidence and then you make a conclusion after you've heard all the evidence based on all the evidence. Havia um esquema complexo. Tudo acontece em uma sala de operação, sem acesso público. Limpa imediatamente depois, sem cenas de crime. Pessoas são mortas, corpos cremados, sem cadáveres e ninguém para testemunhar o que aconteceu com elas. Começamos a reunir pistas e ligar os fatos. Vamos pegar todas as evidências e ver onde isso nos leva. Ao olhar os fatos dessa questão, a conclusão é difícil de negar. Um fato importante a considerar é o tempo. O tempo médio de espera por órgãos viáveis é bastante longo, porque órgãos adequados para transplante devem vir de pessoas saudáveis. Consequentemente, o tempo médio de espera por um coração é de 8 meses, por um fígado, 26 meses, e um rim, uma espera de 37 meses. Um paciente meu estava hospitalizado há mais de um ano no topo da lista de candidatos para transplante de coração, o que chamamos de status 1. Não conseguimos encontrar um coração para ele. Me procurou um dia e me disse: "Estou prestes a ir para a China em 2 semanas e eles marcaram para mim um transplante de coração." Olhei para ele e pensei que estava brincando, mas ele estava sério, e isso realmente aconteceu. O cara foi para a China, e exatamente na data que lhe foi dita com antecedência, 2 semanas antes, ele fez o transplante de coração. Isso me levou a fazer uma pesquisa bastante extensa para descobrir como alguém pode agendar um transplante de coração com antecedência. Há apenas uma pequena janela de tempo em que um órgão saudável pode sobreviver fora do corpo. Essa janela de tempo é chamada de isquemia. Para um rim, é de 12 a 24 horas, um fígado, 12 horas, e um coração só pode sobreviver fora do corpo entre 4 e 6 horas. O que descobri foi algo que era óbvio por muitos anos, e eu não sabia sobre isso, que por mais de 20 anos, a obtenção de órgãos na China, de prisioneiros executados, tem ocorrido sob o conhecimento oficial de todas as autoridades na China. Órgãos desses prisioneiros executados têm sido usados para pacientes do mundo todo que podem pagar. Fica difícil diferenciar se a execução é para punir ou para a extração de órgãos. Às vezes cruzamos uma linha: o paciente vai ser executado de qualquer maneira, ou a execução é para aproveitar os órgãos. Sabemos que algumas execuções são programadas para transplantes de órgãos, especialmente para coração e fígado, o que é repugnante e criminoso. Você sabe, você tem um receptor, e você não sabe quando vai atirar ou envenenar o doador. Isso é nauseante e criminoso. Li um artigo médico sobre um método na China que cobre um paciente gravemente queimado com pele humana como uma cobertura temporária. Estamos usando o mesmo método em todo o mundo com tiras estreitas de pele retiradas de cadáveres. Mas este artigo da China dizia que eles usavam uma pele inteira, como um envelope completo.
E perguntei ao cirurgião, como você congela uma peça de pele tão grande? Ele disse, não estamos usando nenhum método de congelamento. Ele disse, como posso dizer, estamos usando apenas fresco. Então, como você consegue ter pele fresca em dimensões tão grandes? Ele disse, não, em qualquer momento, há centenas de pessoas na China aguardando uma sentença de morte. Então, ligamos para a prisão e eles atiram na pessoa do tamanho certo para o paciente que preciso tratar. E quando ouvi isso, entendi que esse método maravilhoso descrito na literatura médica não é válido para mim em termos éticos. Não posso usá-lo, mesmo que eu queira muito salvar a vida do paciente que estou encarregado. 41.500 transplantes. Nenhum transplante em um período de 6 anos pode ser explicado por criminosos executados. Os volumes de transplantes eram constantes antes da perseguição ao Falun Gong e dispararam depois. Uma explicação é a matança de praticantes de Falun Gong para extraírem seus órgãos. Isso é uma evidência que apoia a alegação. Para mim, a coisa mais segura é olhar para o que o governo chinês diz. O registro de transplantes de fígado da China relatou aproximadamente 20.000 transplantes de fígado de prisioneiros executados. Seguindo os números do governo chinês, esses são os dados deles, não de outra pessoa. Os próprios dados deles são suficientes, na minha opinião. Devo confessar, obviamente, todo este assunto é muito perturbador, mas para mim, esse foi um dos aspectos mais assustadores. Conversando com praticantes ao redor do mundo que não se conheciam, tudo o que queriam falar era sobre sua tortura. Quero dizer, é isso que eles sabiam que tinha acontecido com eles, e eu perguntava a eles sobre exames de sangue. Isso não importava para eles, não os machucava, não viam a importância. Ao contrário dos praticantes, outros presos não eram submetidos a esses exames. Todos os praticantes faziam exames físicos e de sangue. Se eles não se importavam com nossa saúde, por que faziam os exames? Se não fosse para nossa saúde, ela estava sendo examinada para ver em um ultrassom se seus órgãos estavam em boas condições para serem vendidos. Isso é algo inimaginável para a maioria dos seres humanos. É necessário compatibilidade de tipo sanguíneo para transplantes, e isso fica óbvio porque evitam testes inúteis e fazem todos os essenciais para transplantes de órgãos. Tudo vai para um banco de dados de computador. Quando você solicita um rim, a correspondência é feita por um computador e a senhorita Lee é levada do campo de trabalho forçado para um hospital. Ela é anestesiada, e ambos os rins e todos os órgãos viáveis são retirados. Ela está morta, e seu corpo é queimado, e é contado como suicídio, e você recebe seu novo rim. Uma investigação que foi longe, por exemplo, foram as ligações telefônicas. Por exemplo, ligando para hospitais e prisões e perguntando se tinham órgãos disponíveis. Em cerca de 15 instituições, a resposta foi sim. Essas conversas estão gravadas como registro. Obrigado.